Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em dia 30 de novembro de 2025, último dia do mês de novembro, segunda-feira já começa dezembro, último mês do ano. E última semana também de campeonato brasileiro. Tivemos desde terça-feira a 36ª rodada. Tivemos 9 jogos pela 36ª rodada e um jogo da 35ª, porque teve algumas alterações em relação a alguns jogos por causa da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Então teve algumas alterações. Mas está todo mundo com 36 jogos. A próxima rodada, a rodada de número 37, teremos jogos da 34ª rodada, da 35ª, mas vai todo mundo ter 37 jogos. Ou seja, o que foi só uma mudança na tabela, justamente por causa de Libertadores e Sul-Americana que já acabaram. Por um lado, Atlético Mineiro, todos sabem, não ganhou a Sul-Americana, e pelo outro, tivemos Palmeiras e Flamengo disputando a final da Libertadores, e o Flamengo sagrou-se tetracampeão da Libertadores neste sábado, vencendo o Palmeiras por 1-0. O campeonato pode ter o seu campeão na próxima rodada, aqui no Maracanã, com o jogo entre Flamengo e Ceará. Mas isso é um outro papo. Vamos para a 36ª rodada. O que aconteceu nessa 36ª rodada em relação a título, em relação a Libertadores, em relação a rebaixamento, pontuação e um panorama rápido de como ficou as probabilidades, né, de cada time em relação aos seus objetivos para as duas últimas rodadas. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar o vídeo. Então depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica e você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, cara, para não ficar um vídeo muito longo, vamos aqui logo para os resultados da 36ª rodada e esse jogo atrasado que era da 35ª rodada. Então vamos lá, galera. Lembrando, a 36ª rodada começou na terça-feira, dia 25/11. Tá? Dia 25/11 tivemos 2 jogos. Justamente os dois times que estavam na final da Libertadores. A dupla Flamengo e Palmeiras jogou na terça-feira, dia 25. O Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e empatou 1-1. O Atlético Mineiro estava vindo de um gosto amargo da perda do título da Sul-Americana. Empatou de 1-1. O Atlético Mineiro, o resultado não foi bom. Primeiro que o Atlético Mineiro estava vencendo e o Flamengo só empatou no final. Porque o Atlético, perdendo a Sul-Americana, a única chance do Atlético que é a Libertadores seria pela virando G8, né? Só que no momento é G7. Então esse empate para o Atlético Mineiro não era muito bom. E para o Flamengo, o empate também não era muito bom. Porém, o adversário direto na briga pelo título, o Palmeiras, jogou fora de casa contra o Grêmio, que brigava ali ainda contra o rebaixamento. Só que o Palmeiras abandonou o Campeonato Brasileiro. Abandonou o Campeonato Brasileiro
O Flamengo estava a 5 pontos do Palmeiras, ou a 4 pontos do Palmeiras, agora nem me lembro demais direito. E o Palmeiras botou um time todo reserva para enfrentar o Grêmio. E aí o Palmeiras perdeu para o Grêmio de 3-2. O empate do Flamengo, que poderia ter sido ruim, o empate acabou sendo bom, que o Flamengo acabou abrindo mais um ponto. Acho que o Flamengo tinha 4 pontos, agora tem 5 pontos em relação ao Palmeiras. Então o resultado, os Atléticos com o Flamengo 1, sim. O Flamengo poderia ter sido campeão nessa rodada. Poderia ter sido campeão, já que o Palmeiras perdeu. Se o Flamengo ganha, tinha acabado o campeonato. O Flamengo ia para a final da Libertadores campeão brasileiro. Tá? Mas isso não aconteceu. Mas mesmo assim, diante do resultado do Palmeiras, do resultado de empate do Flamengo foi ótimo. Tá? Então, Atlético Mineiro 1, Flamengo 1, dentro da normalidade. Grêmio 3, Palmeiras 2, se dá muito, vamos ser bem sinceros, pelo fato do Palmeiras estar com o time reserva. Porém, o Palmeiras vem numa queda monstruosa. Ninguém garante, se tivesse com o time principal, que talvez o placar fosse diferente. Ninguém garante, porque o Palmeiras teve uma queda muito grande. E aí, jogando com o time todo reserva, é um resultado dentro de uma normalidade, a vitória do Grêmio. Aí na quarta-feira tivemos Bragantino e Fortaleza. Um resultadaço, uma recuperação monstruosa do Fortaleza. A recuperação do Fortaleza não é igual aquela recuperação do Fluminense. Agora não me lembro no ano, que o Fluminense tinha que ganhar todos os jogos. E acabou ganhando todos os jogos, para não cair. E o Fortaleza vem aí de 6, 7 jogos sem perder. Vem tentando realmente se recuperar. E o Fortaleza ganha do Bragantino fora de casa. Resultadaço, parceiro. Resultadaço. Resultadaço. Normal? Cara, sim. Sim. Não pode falar zebra porque o Fortaleza está na zona de rebaixamento, não. O Palermo vem tentando recuperar o time. Né? Então não se pode cobrar muita coisa, mas ele vem conseguindo recuperar o time. Então o resultado excelente, mas você não pode falar, foi zebra, não. É um resultado que poderia acontecer. Surpresa, Fluminense 6, São Paulo 0. Eu sei que o São Paulo não aguenta mais o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não aguenta mais o Campeonato Brasileiro. O São Paulo não quer ir para a Libertadores. Por quê? Porque não vai ter dinheiro para montar time. Não tem dinheiro, então vai acabar fazendo vergonha. Então o São Paulo está doido para acabar. Agora tomar 6-0, Fluminense 6, São Paulo 0, acho que extrapola um pouco de você não querer mais. Já passa. Então, a vitória do Fluminense, para mim, é normal. Agora, o placar de 6-0 foi surpreendente. O placar de 6-0 realmente foi surpreendente. A vitória é normal, mas o placar foi surpreendente. Juventude 1, Bahia também 1. Resultado ruim para o Bahia. Esse resultado fez com que o Juventude, matematicamente, fosse rebaixado. E o Bahia, que briga por uma vaga direta na Libertadores, esse resultado foi muito ruim, porque ele perdeu com um time que está brigando contra a zona de rebaixamento, e aí o Fluminense, que está brigando com o Bahia, venceu. E ainda tinha o Botafogo, que ainda ia jogar. Ou seja, fazendo os cálculos, ainda dá para o Bahia. Mas se tivesse vencido, a probabilidade do Bahia conseguir ir para a fase de grupos direto seria muito maior. Então o resultado para o Bahia foi muito ruim, esse empate de 1-1. Tivemos outra goleada. Vasco da Gama 5, Internacional 1. Internacional é outro que está numa queda livre. Tem alguns times que estão em queda livre. Palmeiras, São Paulo, que não aguenta mais o Campeonato Brasileiro.
Mas a queda do Internacional cara, ele pulou do avião sem paraquedas com o peso de 1 tonelada nas costas. A queda está sendo no modo a jato, irmão. No modo a jato. 5-1 Vasco da Gama. O Vasco da Gama vencer são dois times que ali também o Vasco vinha aí não sei quantas derrotas, já com risco de rebaixamento também. Um confronto direto. E aí no confronto direto, na parte de baixo da tabela, tu toma uma goleada de 5-1 no adversário direto, por isso mostra que teu time tá uma merda. O tanto que o Abel agora está assumindo aí. O Abelão, né? Está assumindo o Internacional para esses dois últimos jogos. Vai tentar fazer milagre, irmão. O Abel não vai conseguir fazer nada taticamente. O Abel não vai conseguir fazer nada taticamente. O Internacional, com esta derrota, entrou na zona de rebaixamento. O Internacional, com essa derrota, entrou na zona de rebaixamento e viu mais um adversário colar no bumbum, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Fortaleza. Fortaleza ganhou do Bragantino, mas o Fortaleza ainda jogou de novo, porque tinha um jogo atrasado contra o Atlético Mineiro, que a gente vai falar ao final. Então, irmão, o resultado excelente para o Vasco, que praticamente sacramenta a permanência do Vasco, né? Mesmo faltando 2 jogos, e coloca o Internacional na zona de rebaixamento. O Internacional está caminhando a passos largos para jogar a Série B. E tem um outro detalhe. Dos times que estão brigando contra o rebaixamento, o menos competitivo é o Internacional. Você tem o Vitória, um time muito competitivo, o Fortaleza mostrando reação, o Ceará, o Santos. Agora, o Internacional não está mostrando competitividade nenhuma para tentar se livrar. Aí tivemos Santos 3, Sport 0. Santos pegou o último colocado, já rebaixado. Era o jogo menos complicado, né? Nessa luta contra o rebaixamento. O Santos venceu por 3-0, fez a sua parte, não está na zona de rebaixamento, acabou passando também o Internacional. No saldo de gols, o Santos, para ver como a situação do Internacional foi ruim, que se o Internacional perdesse para o Vasco 1-0, 2-0, continuaria fora do rebaixamento. A coisa foi tão ruim que, por causa da goleada que tomou e do placar do Santos, o Santos ficou com saldo ruim, mas menos pior do que o do Internacional. E acabou passando o Internacional. Está os dois com 41 pontos. Faz o Internacional na zona de rebaixamento. Mas o resultado normal, a vitória do Santos em cima do Sport. E pela 36ª rodada, fechando esse final de semana, Vitória 2, Mirassol 0. Outro resulta... fechando não, desculpa. Desculpa que tem mais jogos aqui. É porque tá picotada aqui a tabela. Vitória 2, Mirassol 0. Um resultado monstruoso. O Mirassol é o 4º colocado, irmão. 4º colocado. Tá brigando ali por Libertadores, fase de grupo. Né? Porque o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro já estão. E ele está ali na 4ª colocação, espetacular. Então a vitória do rubro-negro baiano foi espetacular. Contra um time que está lá em cima e contra o rebaixamento, irmão. Vitória espetacular. Tivemos alguns resultados aqui nesta rodada espetacular. Principalmente por causa da briga contra o rebaixamento. Por causa do título, não, ali pela Libertadores, tá meio que definido, né? Só vai mudar alguma coisa se virar G8, mas os 7 primeiros não vão mudar. Esses 7 que estão ali da primeira à 7ª colocação serão os que estarão na próxima Libertadores. Poderemos ter um 8º, né? Mas aí vai depender da Copa do Brasil. Mas os 7 primeiros estarão. O que está em briga ainda, Libertadores, ali a pré-Libertadores ou Libertadores direto. Mas os 7 já estão. Mas a briga pelo rebaixamento ficou intenso e alguns resultados espetaculares.
E aí tivemos, pela 36ª rodada ainda, Ceará 1, Cruzeiro 1. Apesar de jogar em casa, já ouvi muitos falar, pô, mas o resultado do Ceará não foi bom, porque foi em casa contra o Cruzeiro, estava ganhando de 1-0, tomou empate. Mas, cara, mas você está falando do Cruzeiro, que é o terceiro colocado, que tem um time muito qualificado, né? Poderia ter vencido, se o Ceará tivesse vencido, acabava qualquer risco de rebaixamento? Sim, sim. Porque a tabela do Ceará é muito difícil. Os dois últimos jogos do Ceará, o Ceará pega na quarta-feira aqui no Maracanã o campeão da Libertadores, podendo ser campeão brasileiro. Então ele vai pegar um Flamengo empolgado, um Maracanã. Se o Maracanã tivesse 200 mil vagas, iria abarrotar o Maracanã e ainda ficar gente do lado de fora. O Flamengo acabou de ser campeão da Libertadores. Então imagina a quarta-feira podendo ser campeão brasileiro, como é que vai estar? Não vai ter espaço nem para soltar um pum, parceiro. De tão apertado que vai estar. E a sorte é que não tem mais geral, porque se tivesse geral, irmão, ia ter gente saindo pelo ladrão, né? Pelo amor de Deus. Então, e depois, o Ceará tem o Palmeiras. Mas provavelmente, acredito eu, provavelmente o Ceará já vai pegar o Palmeiras em casa. Palmeiras sem vontade de nada. E aí, quando eu estou falando, tu está dizendo que o Ceará vai perder o Flamengo? Não. É porque eu acho que o Palmeiras não vai ganhar o seu jogo, talvez. Que o Flamengo pode ser campeão mesmo perdendo para o Ceará, pô. Entendeu? Então, a tabela do Ceará era muito, muito difícil. Então, é por isso que eu acho que esse um pontinho do Ceará com o Cruzeiro mesmo em casa não foi tão ruim assim. Tá? Nessa reta final, qualquer ponto vale 1.000. E esse um pontinho do Ceará vale 1.000. E o Cruzeiro, com esse empate, acabou a chance de título. Porque o Flamengo, se eu não estiver enganado, o Flamengo tem 3 vitórias a mais do que o Cruzeiro. Mesmo que o Flamengo perca os 2 próximos jogos, o Cruzeiro vai chegar ao mesmo número de pontos, mas não vai passar no número de vitórias. Então o Cruzeiro não tem mais chance de título. Tá? O único time que tem chance de título, tirando o Flamengo, né, é o Palmeiras. Então, resultado ruim para o Cruzeiro, que acabou com a chance de título, e não passou o Palmeiras na tabela, que o Cruzeiro poderia ser o segundo colocado, se não estiver enganado. Então o resultado não foi bom para o Cruzeiro. E para o Ceará, apesar de empate em casa, como eu falei, na briga pelo rebaixamento, qualquer ponto vale 1.000. Tivemos o Corinthians e o Botafogo jogando nesse domingo, empatando de 2-2. Resultado ruim para os dois, porque o Botafogo briga para ser o quarto colocado, né? Ali, para manter aquela vaga direta na Libertadores. O Botafogo é o quinto colocado, tá na vaga direta. Eu acho que é o quinto. Mas tá com o Fluminense muito próximo ali e o Bahia muito próximo também. Né? Então, o resultado não foi bom por causa disso. E o Corinthians, que briga ali, quem sabe, por um G8, também o resultado não foi ruim. Quer dizer, o resultado foi ruim. Para o Corinthians ainda tem a esperança da Copa do Brasil. Aquela semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Né? Se for campeão, o Corinthians entra para a Libertadores. E o último jogo foi o jogo que não era da 36ª rodada, era da 35ª, o Fortaleza de novo. O Fortaleza tinha jogado na quarta-feira contra o Bragantino e ganhou. E agora o Fortaleza joga em casa contra o Atlético Mineiro, o jogo da 35ª rodada, e o Fortaleza vence por 1-0. Resultadaço na qual coloca o Fortaleza com 40 pontos, dentro da zona de rebaixamento, mas a 1 ponto do Santos, que está fora da zona de rebaixamento. A 2 pontos do Vitória, que tem 42. E a 3 pontos do Ceará. Ceará, só lembrando, joga contra o Flamengo aqui no Maracanã. E aí, quando a gente fizer o pré-37ª rodada, a gente vai ver que o Fortaleza tem grande chance de, se ganhar o seu jogo em casa contra o Corinthians,
de sair da zona de rebaixamento e ir para a última rodada, dependendo só dele. Jogo difícil na última rodada, mas depende só dele. Então, cara, para mim, tivemos resultadaços aqui. A vitória do Fortaleza contra o Bragantino fora de casa e do Fortaleza contra o Atlético Mineiro em casa. As duas goleadas, Fluminense goleando o São Paulo, Vasco da Gama goleando o Internacional, também resultadaço. O Vitória ganhando do Mirassol 2-0 em casa, também resultadaço. Ou seja, tivemos grandes resultados. E aí você pega tudo da parte de baixo, quer dizer, tudo da parte de baixo da tabela. Não. Quase todos os jogos de parte de baixo da tabela. O Vasco Internacional brigando contra o rebaixamento, a vitória do Vitória brigando contra o rebaixamento, do Fortaleza contra o rebaixamento, e a goleada do Fluminense 6-0 sobre o São Paulo, na parte de cima da tabela. Se você for pegar por números, o destaque é a goleada do Fluminense de 6-0 em cima de São Paulo. Mas se você pegar de importância, as duas vitórias do Fortaleza, a vitória do Vitória de 2-0 é espetacular. Então, foi uma rodada com vitórias espetaculares diante do cenário que se tem. Com isso, a classificação do Campeonato Brasileiro fica a seguinte. Flamengo é o primeiro colocado com 75 pontos. O segundo é o Palmeiras com 70. O terceiro é o Cruzeiro com 69. O quarto é o Mirassol com 63. O quinto é o Botafogo com 59. O sexto é o Fluminense com 58. E o sétimo é o Bahia com 57. Esses 7 já estão na Libertadores. Tá? O Flamengo já está na Libertadores porque é o campeão da Libertadores. Tá? O Palmeiras, porque já atingiu os pontos. O Cruzeiro, porque já atingiu os pontos. O Mirassol também, Botafogo, Fluminense e Bahia. Por quê? O sétimo colocado é o Bahia, com 57. O oitavo é o São Paulo, com 48. O São Paulo só consegue chegar a 54. Ou seja, não pega mais do Bahia. Então o Bahia está na Libertadores. Poderemos ter um G8, porque nós temos Cruzeiro e Fluminense que estão nas semifinais da Copa do Brasil. Se esses dois, ou um desses dois chegar à final e for campeão, né? Ou o Cruzeiro ou o Fluminense forem campeões, for campeão melhor, for campeão, ou o Cruzeiro ou o Fluminense for campeão, vai abrir mais uma vaga do G8, que hoje seria sem mérito nenhum do São Paulo. Sem mérito nenhum. Então, os 7 primeiros estão na Libertadores. Fase de grupos. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Já definido. Brigando por 2 vagas na fase de grupos. Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia. E aí, desses 4 aí, 2 vão para a fase de grupos, 2 ficam na pré-Libertadores. Nesse momento, na fase de grupo, temos Mirassol e Botafogo. Tá? E na pré-Libertadores, Bahia e Fluminense. Na 8ª colocação, São Paulo com 48. Na 9ª, Corinthians com 46. Na 10ª, Grêmio com 46. Na 11ª, Vasco com 45. Na 12ª, Bragantino com 45. Na 13ª, o Atlético Mineiro com 45. Na 14ª, o Ceará com 43. Na 15ª, o Vitória com 42. Na 16ª, o Santos com 41. E na zona de rebaixamento internacional, na 17ª colocação com 41. Na 18ª, o Fortaleza com 40. Na 19ª, já rebaixado, o Juventude com 34. E o último colocado, o Sport, com 17, também já rebaixado. Na briga por um suposto G8, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco da Gama, Bragantino e Atlético Mineiro. Tá? O Vitória pode chegar a 48 pontos, mas... O Vitória não, o Ceará pode chegar a 49 pontos. Pode passar, mas tem muita gente na frente. Sinceramente, desses times aqui, São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco, Bragantino e Atlético Mineiro, que estão brigando ali, se virar G8, na minha opinião, só tem 2 times que mereciam por estar com vontade. É o Grêmio e o Bragantino. O restante, São Paulo não merece estar na Libertadores, nem na pré-Libertadores, Corinthians também não, o Vasco não tem time para isso, Atlético Mineiro é uma decepção. Então, na minha opinião, se virar G8, para mim, só Grêmio e Bragantino que mereceriam estar. São Paulo, Corinthians, Vasco e Atlético Mineiro não merecem estar nem na pré-Libertadores.
E na briga contra o rebaixamento, nós temos Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza. Temos 5 times brigando contra o rebaixamento, porque 2 já foram, Juventude e Sport. Nesse momento está Internacional e Fortaleza, mas Ceará, Vitória e Santos também correm esse risco. Com 45 pontos, Atlético Mineiro não vejo mais com risco. A diferença ali é de 4 pontos, né, para o Internacional. O Atlético Mineiro tem que perder as 2, o Internacional ganha as 2, tem que ter uma combinação de resultados monstros para o Atlético Mineiro não cair, tá? Então, não acho que o Atlético Mineiro corra mais risco. Mas o Ceará para baixo, sim, corre mais risco. E na terça-feira, dia 2 de dezembro, já começa a 37ª rodada. Lembrando, já estou avisando aqui, que a 37ª rodada tem jogos picotados. Tem jogos da 34ª, da 35ª, mas todo mundo vai estar com 37 jogos. Mas aí, quando a gente falar da rodada número 37, a gente fala sobre isso. Então, para mim, decepção da rodada número 36. O Palmeiras decepção porque abandonou o campeonato. O São Paulo pela goleada que tomou. O Internacional pela goleada que tomou. Então, para mim, decepções. Palmeiras, São Paulo e Internacional. Então, tá aí o meu resumo. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.